Olá, é uma alegria poder estar aqui com vocês para conhecer um pouco sobre essa devoção do Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. A consagração a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria. Já desejo que você seja bem-vindo ao nosso canal Vida em Cristo, para junto nós fazermos essa caminhada. E para assim nós conhecer um pouco mais sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Vamos ver aqui a escola de santidade de um grande santo dos tempos atuais, São João Paulo II. São João Paulo II, desde jovem, ele carregava na sua mochila este livro. O mesmo que mesmo antes dele ser seminarista, ele estava ali num tempo de preparação para o seu sacerdote. Ele vivia num tempo difícil. Naquele tempo ele não podia ainda entrar no seminário por causa dos nazistas, estava sendo perseguido. E ele foi trabalhar numa mina de cal e ele trazia no bolso esse livro. E nessa mina de cal onde ele trabalhava, ali ele fazia serviço braçal e ele trazia este livro. Esse livro é uma devoção que levou São João Paulo II à santidade. A santidade pelo dom de Deus, mas também esse livro ajudou na sua caminhada. Ele conta nos seus relatos que esse livro tinha ficado todo sujo de cal. Veja bem, aqui você vai descobrir exatamente por que esse livro tornou tão extraordinário e também tão odiado pelo inimigo. Veja que aqui nós estamos falando de um material, como diz um professor que eu fazia curso, ele dizia que nós estamos em mão com material explosivo. Um livro que é como uma arma, que o demônio teve medo e raiva deste livro. Quem escreveu esse livro foi um santo chamado São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria, ele foi um missionário francês, um grande pregador, que recebeu do Papa a missão de ser pregador apostólico, e ele ia na França evangelizando, ensinando as pessoas. E a França nessa época era uma igreja dividida. As pessoas não temiam a Deus. E São Luís Maria foi pela França pregando, evangelizando com esse método da entrega total a Nossa Senhora. E esse método de evangelização, ele foi posto à prova. Sabe por quê? Porque esse método de São Luís Maria foi posto à prova, porque naquela região aonde São Luís pregou ali, depois se abateu uma grande perseguição contra a igreja. Em 1789, nessa época, houve a Revolução Francesa. E veja o que aconteceu. São Luís Maria pregou naquela região da França e depois ele morre. Foi para o céu, ele morreu muito cedo, muito novo, e depois disso veio uma grande perseguição contra a igreja. E veja o que aconteceu com as pessoas. Elas tinham que fazer um juramento que elas não pertenciam à igreja católica, não pertenciam à igreja do Papa, a igreja de Roma, a igreja fundada pelos apóstolos. Mas eles tinham que jurar que pertencia à igreja francesa, a igreja galiana jacobina, que se chama. Ou seja, a igreja revolucionária. E a França sofreu muito, porque a igreja foi perseguida pelo governo da época, que era revolucionário. E as pessoas tinham que fazer esse juramento contra o Papa, contra a igreja. Mas veja o que aconteceu. Naquela região onde São Luís Maria tinha pregado o evangelho, naquela região que ele tinha catequizado, evangelizado as pessoas, aquelas pessoas que tinham recebido o método da verdadeira devoção a Maria Santíssima, a entrega total a Nossa Senhora, naquela região foi aonde que tiveram o maior número de mártires.
de homens e mulheres leigos e leigas, padre, religiosa, religiosos, que se entregaram e deram sua vida por Cristo. Veja bem, essa santa devoção de São Luís Maria é um método que foi comprovado. Você pode ver no mapa da França, aonde São Luís Maria passou, ali a igreja resistiu à perseguição. E na região aonde São Luís não passou, ali as coisas vacilaram. Veja que isso é um método de evangelização comprovada, que as pessoas ficaram fiéis a Jesus e à sua igreja. Muitas vezes a gente escuta até mesmo os católicos dizendo isso. Mas se nós entregar tudo para Nossa Senhora, será que as pessoas não vão esquecer de Jesus? Meus amados irmãos, veja bem, não há método mais comprovado do que uma perseguição diante de uma evangelização. Se você vai evangelizar e você é perseguido, é porque essa evangelização deu certo, funciona. Se você vai evangelizar e de repente diante de uma perseguição você vacila, abandona, isso é que a evangelização foi superficial. Veja que o método da consagração a Nossa Senhora por São Luís Maria é um método que deu certo. As pessoas se tornaram mais fiéis a Jesus e à sua igreja. Esse método levou à santidade de São João Paulo II, e não foi só João Paulo II, uma infinidade de santos que também se tornaram santos, seguiram essa consagração. Tal como Nossa Senhora, nós vemos que Nossa Senhora levou a muitos santos mais recentes, como São João Paulo II, Santo Padre Pio, São João Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus. São uma infinidade de santos que se entregaram totalmente a Nossa Senhora e chegaram à santidade. Essa escola de santidade que hoje eu quero compartilhar com vocês, para te convidar a fazer a experiência de se consagrar a Nossa Senhora. Lembra que eu falei lá no início que esse livro foi um livro muito odiado por Satanás. Porque Satanás sabia que muitas pessoas iriam para o céu através desse livro. Eu ouvi um padre que dizia assim: se esse livro é tão perseguido pelo diabo, deve ser uma coisa muito boa. Ele dizia isso que já tinha lido esse livro, mas assim não tinha aprofundado muito na leitura do livro. Mas ele relata que um amigo contou para ele que o diabo havia escondido este livro da verdadeira devoção à Virgem Maria por durante 130 anos. São Luís, ele escreveu esse tratado, mas ele já usava esse método no seu trabalho de evangelização. Aonde ele pregava, ele já levava esse método. Mas ele não tinha colocado assim por escrito hoje como nós temos neste livro. Hoje nós vemos que esse tratado foi ele mesmo que escreveu. Porque ele escreveu e logo em seguida ele morreu. E os seus manuscritos, os manuscritos dele ficou perdido dentro de um baú por 130 anos. E São Luís, ele deixa um escrito que, quando ele escrevia esse tratado, ele teve uma visão de cães raivosos, animais ferozes, animais assim como Satanás, querendo investir contra este livro e também contra o seu autor, que era São Luís Maria. E ele viu isso, que o diabo odiava o tratado da verdadeira devoção à Virgem Mãe Santíssima. Foi por isso que ele ficou escondido durante 130 anos. Vemos aqui que o diabo escondeu este livro, mas agora a nossa missão é como discípulo de Nossa Senhora. Agora é divulgar este livro, divulgar essa devoção da consagração a Nossa Senhora. Agora nós temos que fazer um trabalho ao contrário do diabo. Levar essa devoção, que é o método eficaz, é o caminho mais curto para chegar a Jesus. Esse método que levou as pessoas a ser mais fiéis a Jesus e a sua igreja. Muitos dizem que a sua fé é cristocêntrica, que não precisa ficar rezando o terço, fazendo consagração a Nossa Senhora, que fala direto com Deus.
Eu tenho conversado com muita gente que tem esse pensamento, mas graças a Deus, muitos já descobriram que a devoção da Santíssima Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria, é também cristocêntrica, porque o centro da consagração é Jesus. O centro do tratado é Jesus. Olha o que está escrito no tratado. Consagração a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. A consagração é quem? É a Jesus, pelas mãos de Maria. E Jesus que é a sabedoria encarnada. Talvez você está perguntando, mas por que pelas mãos de Maria? Por que nós precisamos fazer essas coisas pelas mãos de Maria? Se eu não posso fazer direto a Jesus. Aqui está o que eu quero falar com você. Nós precisamos entender o seguinte: qual é a nossa finalidade da vida cristã? É ter o Cristo como nosso Senhor, o qual é a primeira coisa que a gente faz para receber a efusão do Espírito Santo sobre nós. Precisamos renunciar todos os ídolos, todo o pecado. Nós precisamos desapegar das coisas do mundo e se entregar totalmente ao senhorio de Jesus. Não tem outro Deus a não ter outras coisas a não ser Jesus. É uma entrega total a Jesus, nosso único Deus, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Fazer que Jesus seja o senhorio da nossa vida. Essa é a finalidade da vida cristã. Porque se nós caímos no pecado, por um pedaço de nossa vida, apenas um pedaço de nossa vida, Jesus é um outro pedaço da nossa vida. Ainda continua pagão. Estamos aí esperneando para não entregar. Veja que aqui dentro de nós é como se fosse um mapa. Nesse mapa tem um pedaço que é de Deus e do outro lado, né, que Deus já tomou posse. Jesus já entrou, já tomou posse, já proclamou seu senhorio. Jesus já colocou seu pé e ele disse, esse território aqui é meu. E Jesus, ele quer tomar posse de tudo na nossa vida, não apenas um pedaço. Por isso que a consagração à Nossa Senhora, você tem que fazer a entrega total. Você tem que estar bem consciente daquilo que você está fazendo. Se você está disposta a entregar tudo para Jesus. Porque Ele quer tomar posse de tudo que você tem. De tudo o que você tem. De tudo que você é. Do seu passado, do seu presente e do seu futuro. E aqui nós temos que colocar muita atenção. Porque existe coisa que nós não queremos entregar. Veja que tem uma coisa que a gente tem dificuldade de entregar. A gente até diz para Jesus, tudo é seu, Jesus. Mas isso não. E é isso que acontece com a gente. Jesus nos pede tudo, mas nós dizemos para Jesus, tudo Jesus, mas lá no fundo nós dizemos isso não. Muitas vezes nós não queremos aceitar a cruz, não queremos aceitar as dificuldades. Nós queremos rejeitar o sofrimento, a doença, a enfermidade. Quando alguém da nossa família tem ali um diagnóstico de um câncer, nós não queremos muitas vezes aceitar. Passar por essa provação, por essa crise, por esse problema. Aqui nós temos que entender que diante das provas, Deus, Ele quer nos dar um céu bem grande. Olha o exemplo dos santos, como Madre Teresa, que passou a vida toda de doação, ela alargou o seu coração. Assim ela teve mais espaço para Deus derramar no seu coração. Se você tem uma vida sofrida, se você carrega um sofrimento, uma cruz difícil, o amor a Deus, por amor a Deus, se você leva isso com amor a Deus, eu quero que você saiba de uma coisa, que você tem um céu muito grande esperando por você. Eu não estou dizendo isso para você, para te dizer que eu sou exemplo. Não. Eu passo por grandes provas. Eu não sou exemplo para ninguém. Quem são exemplo para nós que sofreu é os santos, como o Padre Pio e tantos outros santos. Eles sim são exemplo para nós hoje. Estou dizendo isso para
Não estou dizendo isso para consolar seu coração. Se você está passando por um sofrimento, sofra por amor. Sofra por amor a Deus, porque o seu céu será maior, será grande. São Luís Maria diz que a consagração, a verdadeira devoção a Maria Santíssima, é uma forma da gente se desvaziar cada vez mais. Quando nós fazemos essa consagração à Nossa Senhora, temos que fazer entrega de tudo. O que somos, o que temos, nosso passado, nosso presente, nosso futuro, todos os dons, enfim. É uma maneira de nós se desvaziar de nós mesmos e fazer a entrega total à Virgem Mãe Santíssima. Porque ela é a mãe da sabedoria encarnada, que é Jesus, o qual nós fazemos a nossa consagração. Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. Talvez você tenha algo muito difícil e você não consegue fazer essa entrega total. Porque muitas vezes nós vamos dizer, Senhor, eu te entrego tal situação, mas quando nós entregamos só com a nossa cabeça, muitas vezes no nosso coração nós não conseguimos fazer essa entrega total. Porque nós trazemos dentro de nós ainda a marca do pecado original. Nós somos como Adão. Adão teve medo de Deus e se escondeu de Deus porque havia pecado. E nós trazemos essa marca dentro de nós ainda. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer essa total entrega a Deus. Principalmente quando nós temos uma pessoa que nós amamos muito e que nós precisamos entregar para Deus. Nós temos essa dificuldade de fazer essa entrega a Deus. Veja, naquela mesma tarde do pecado original, Deus ali, ele tomou uma decisão. Ele olhou para aquela serpente e disse para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Dali para frente vai ter uma briga entre Satanás e os seus filhos, entre a mulher e os seus filhos, os filhos da mulher. Essa mulher, desde o pecado original, ela foi preservada do pecado original. Quem é essa mulher? É Maria. Como que nós sabemos que ela é Maria? Nós sabemos que essa mulher, ela está lá. Está lá no primeiro livro do Gênesis e está lá no último livro, que é o Apocalipse. Onde aparece uma mulher no céu, vestido de sol, com a lua debaixo dos pés. Uma coroa de 12 estrelas. E ela estava grávida com dores de parto e deu à luz a um filho. Esse filho é quem? É Jesus, o Filho de Deus. Quem é essa mulher? É Maria. De Maria nasceu o Filho de Deus. E ele foi arrebatado para o céu. E ela foge para o deserto. E lá no deserto, ela tem que travar uma batalha com seus filhos, com o resto da sua descendência. E quem é o resto dessa descendência? É você, eu, nós somos descendência. E você é descendência de Maria. Você é filho de Maria. Você tem que fazer essa escolha agora, na sua vida. Se você é filho de Maria ou você luta com ela no deserto. Por isso, hoje você tem que fazer uma escolha. Ou você é filho do outro lá, se sabe quem é o outro lá. Ou é filho de Maria. Porque Maria, ela luta com seus filhos no deserto. É o que a palavra vai nos dizer. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e entre a descendência da serpente infernal, a descendência dos filhos de Maria. Como que nós vamos travar essa luta? É entregando a Maria, nos consagrando a ela. E tem pessoas que vão dizer, essa história de ficar consagrando a Nossa Senhora, isso não tem fundamento teológico. Não tem fundamento teológico nenhum. Como que não tem, meu irmão? Foi o próprio Jesus que fez isso na cruz. São João vai dizer lá no capítulo 19, quando Jesus olhou para Maria e disse, mulher, eis aí teus filhos. Como que vai me dizer que não tem fundamento teológico? Se foi o próprio Jesus que nos entregou a Maria, nós só temos que assumir como filhos de Maria. Sem medo, foi o próprio Jesus que nos consagrou a sua mãe Maria. Foi aos pés da cruz que ele nos entregou, representado no discípulo João.
Maria é a mulher prevista desde todos os tempos da eternidade. Essa mulher prometida pelos profetas. Mulher cuja descendência trava a luta final contra o dragão. A mulher revelada, a mulher revestida de sol, a mulher com 12 estrelas. Mulher com a lua debaixo dos pés. A lua é sinal da morte. Maria calcando os pés na lua, vencendo a morte. Mulher vitoriosa que traz Jesus para a salvação do mundo. Ela é vitoriosa porque ela traz Jesus. E Jesus diz a Maria, eis aí teu filho. Ele nos entrega aos pés da cruz. Existe uma escolha nesse mundo, é ser filho de Maria ou você é filho da serpente? Quando eu me entrego a Nossa Senhora, a consagração a ela, feita por Jesus, eu me entrego a Jesus, sabedoria encarnada, pelas mãos de Maria. Não tenha medo de se jogar nos braços da mãe. Não tenha medo de se entregar tudo para Maria. Entregar tudo. O método da consagração de São Luís Maria é de entregar tudo para Nossa Senhora, com confiança, como criança que se abandona nos braços da mãe. Uma criança que não tem medo porque a sua segurança está no colo da mãe. O método da consagração é esse, é uma entrega total a Nossa Senhora. Uma vez que o nosso coração já está nas mãos de Maria, ela já entrega para Deus. Porque Maria, ela é a serva do Senhor, ela é totalmente doada a Deus. Meus amados irmãos, ficamos com esse ensinamento. Deixamos-nos conduzir pelas mãos de Maria, porque quem está com Maria nunca estará longe de Jesus. Deus nos abençoe. Ficamos hoje com esse ensinamento. Façamos uma boa consagração, uma boa preparação para fazer a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Jesus, sabedoria encarnada, pelas mãos de Maria. Para que o coração de Jesus e Maria seja cada vez mais amado. Porque no final, como Maria diz, o meu coração triunfará. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração e até mais. Salve Maria!